português, inglês, italiano. Beleza, pessoal? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rincão, da Rincão Informática Academy no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula, mais uma videoaula do nosso canal. A partir desse momento, nós estamos começando mais uma videoaula de plataforma Bubble no Code. E nessa videoaula de hoje, nós estaremos aprendendo a criar aplicativos traduzidos nativamente para o usuário final. O que significa isso? Significa que ao usuário, quando ele acessar o teu aplicativo, ele vai ter as opções de idioma aqui em cima. Se ele clicar no ícone do Brasil, a gente vai usar 3 exemplos aqui. Se ele clicar no ícone do Brasil, vai estar em idioma português do Brasil. Se ele clicar no ícone dos Estados Unidos, vai estar em inglês, Estados Unidos. E se ele clicar no ícone da Itália, vai traduzir o aplicativo para italiano, tá? Isso você tem que fazer item por item dentro da plataforma para o usuário final na maneira que nós vamos aprender aqui hoje, certo? E está diretamente ligado à nossa parte aqui em Celtics Language, tá? Está diretamente ligado ao core, as mensagens de core do aplicativo que a gente desenvolve no Bubble, tá? Por exemplo, está tudo em inglês aqui, as mensagens de core são aquelas pop-ups que aparecem aqui em cima do próprio sistema, tá? Mas isso não vai aparecer para a gente dessa maneira. A gente vai traduzir os nossos itens que a gente colocar aqui. Eu tenho um menu criado aqui, uma página simples, tá? Um layout simples com o menu aqui, como se fosse as abas do nosso aplicativo, com um rodapé aqui embaixo e os ícones de tradução. A plataforma do Bubble interpreta essas configurações que nós vamos fazer aqui de tradução dentro da tabela de user, tá? De usuários. Ou seja, o usuário que tiver logado precisa ter um usuário logado na plataforma para que ele faça essa mecânica, esse fluxo de tradução que a gente vai configurar aqui. Tá? Então, na tabela de usuário aqui, o aplicativo está vazio, tá? Não tem nada construído além desse layout aqui. Tá? Não tem mais nenhuma página, não tem nenhum fluxo, não tem plugin nenhum. A gente colocou um aplicativo novo especificamente para isso. Tá? Aqui na página de Celtics Language, a gente escolhe aqui nativamente quais são as línguas que a gente pode estar desenvolvendo para aparecer para a gente aqui na hora do desenvolvimento. Tá? O developer, o desenvolvedor que estiver efetuando aqui, ele pode escolher a língua dele. Só que o usuário final ele só tem a possibilidade de escolher uma linguagem para ele visualizar se a plataforma ou aplicativo que ele estiver acessando tiver essas opções, certo? Na tabela de usuário aqui, nós vamos inserir um campo novo e eu vou chamar de língua mesmo, tá? Você pode colocar aí linguagem, eu vou colocar língua. E vai ser do tipo texto. Eu vou inserir um usuário aqui porque precisa que tenha um usuário, tá? Então vamos lá, nome. Tem que ter o usuário logado para conseguir fazer essa mudança. Senha. E-mail. Certo? Então vamos criar aqui o usuário. Vou só atualizar para poder aparecer aqui. Depois que a gente tem o primeiro registro no banco de dados, aqui embaixo tem uma opção de refresh. A gente atualiza só o banco de dados sem precisar atualizar a página. A gente dá um comando aqui e ele faz. Pronto, já entrou aqui, certo? E o que acontece? Nas configurações, aqui ó, em Language, essa caixa de seleção é para você ter a forma de linguagem do teu país, né? Nativo a você, as mensagens de core. Para a gente fazer o tradutor, aqui ó, Language Field on the User Tape. Qual é o campo que o usuário vai utilizar para a tradução, para a linguagem dele? A gente acabou de criar o campo língua, então a gente seleciona ele aqui, certo? No nosso aplicativo aqui, ó,
nós temos o menu principal já com textos inseridos aqui, certo? Nós vamos fazer uma mudança aqui agora, tá? Eu peguei o Google Tradutor, peguei os nomes do nosso menu, já fiz a tradução para o inglês aqui para adiantar a gente, tá? E também para o italiano, certo? Que são as 3 linguagens que nós vamos inserir aqui. Como é feito isso na mecânica do aplicativo? A gente clica no texto, tá? Vai substituir ele por um dado dinâmico, certo? Então a gente vai vir aqui, ó. Se você digita aqui app, aparece aqui, ó, outros bancos, buscas em bancos de dados. Você seleciona app texto e você vai escrever aqui, ó, define another text. Você vai escolher um texto. Então vai ser principal, certo? Porque a gente vai configurar o português aqui. Dá um OK, tá? Ele apareceu aqui. Se a gente atualizar, ó, ele vai aparecer aqui, ó, no translation, tá? A gente vai corrigir isso também, tá? Porque ele só aparece a tradução quando a gente clicar aqui, que vai estar configurado o fluxo no workflow. Vamos fazer nos outros aqui, certo? Esse aqui também, ó. App. E já tem o principal, vamos colocar o outro aqui, que é cursos. A gente vai fazer isso para as 3 línguas, tá? Tutoriais aqui, ó. App. Tutoriais. Tá? Download. App, né? App text. Define another. Downloads. Tá? Loja. Suporte. Inserir um dado dinâmico. App text. Definir outro. Suporte. Né? E aqui sobre nós. Vou deixar tudo em maiúsculo mesmo, tá? Você pode estar fazendo do jeito que você quiser. Então, o que acontece? Ó? Ele deu tudo no translation, certo? Agora nós precisamos vir aqui em Celtins, tá? Por quê? Se a gente visualizar aqui, ele já criou os campos das referências que a gente fez aqui. Curso, download, loja, principal, sobre nós. Só que está tudo vazio, porque não tem tradução, tá? E aqui mostra a edição que a gente está fazendo, tá? Current Edit Message in Test For, ou seja, está selecionado o Brasil aqui. Então, tudo que a gente colocar aqui vai aparecer no idioma português do Brasil. Se a gente selecionar o inglês aqui depois, English aqui, ó, o S, vai aparecer tudo aqui o idioma na língua inglesa dos Estados Unidos, tá? Que a língua inglesa fala em mais de um país e cada país tem a tua língua, teu sotaque, a tua referência própria nativa, tá? Por exemplo, então vamos colocar aqui cursos, vai aparecer o quê? Cursos. Tudo em maiúsculo, tá? Que a gente quer que apareça em maiúsculo. Cursos. Não, cursos é aqui em cima. Downloads. Loja. Principal. Sobre nós. Suporte e tutoriais. Ok? E aí a gente vem aqui no fluxo, volta no design, clica no ícone aqui, tá?
abre o workflow dele e a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma mudança quando a gente clicar nesse ícone, tá? Make a change to thing. O que a gente vai mudar? O usuário logado. A gente vai mudar o que dele? A língua, tá? Como que o Bubble interpreta isso nativamente? Ele puxa aqui, ó, o que está entre parênteses, tá? No Brasil, PT underline BR. Então a gente tem que colocar aqui, ó, depois dessa caixa, tá? Não apaga ela, PT underline BR, tá? Depois disso a gente dá um refresh page, tá? Navigation refresh the page. Se a gente visualizar aqui, já está aparecendo a língua portuguesa, tá? Só que está aparecendo aqui junto com o texto que eu não apaguei, ó. Vamos deletar isso aqui, né? Por que já está aparecendo o texto aqui principal? Porque a língua nativa que a gente escolheu aqui é a português do Brasil, tá? Que está sendo desenvolvido no nosso aplicativo. Então já aparece nativamente a língua portuguesa ali do Brasil. Aí, ó, ele já está aparecendo de novo o texto em cima do aplicativo que a gente fez. Quando a gente clicar no botão, no ícone de inglês, a gente vai abrir o workflow, vai dar um data thing, make a change to thing, tá? No current user, no campo língua, e qual que é a referência da língua inglesa aqui? English dos Estados Unidos, EN_US. EN_US, tá? Mas a gente precisa configurar, certo? Então a gente vem aqui, ó, Language, seleciona aqui, ó, English, né? EN, e vamos colocar aqui, ó, o que a gente fez. Principal é main, né? Cadê? Principal. Main. Curso é courses, né? Downloads é downloads mesmo. Loja é store, tá? Principal é main, né? Suporte é suporte com 2P e T mudo. Sobre nós é About Us. Vamos conferir About Us. Todos eles aqui. E tutoriais é Tutorials. ALS, certo? ALS. Vamos ver aqui, ó. Ah, faltou acho que o refresh page aqui. Isso, depois da mudança a gente dá um refresh page, tá? E vamos conferir aqui agora. Não mudou. Vamos ver se o usuário não está logado. User run as, tá? Para rodar como rincão. Para conferir que a gente está logado, eu vou colocar um texto aqui só para mostrar isso, tá? Texto. Usuário, dois pontos, espaço, corrente user, nome, tá? Só para a gente ver que está logado aqui.
certo? Vamos ver agora aqui no inglês. Pronto, já mudou o menu todo para inglês. Se a gente clicar no português aqui, no Brasil, ele volta para o Brasil. Vamos fazer agora aqui o de italiano. Principale. A gente volta aqui nas configurações de linguagem. Ita, né? Cadê italiano? It, underline it, né? Principal é principale. Corsi. Cursos é corsi. Download é download mesmo. Acho que download é uma palavra universal. Ela não tem tradução para a língua. Loja. Negócio. Mesmo sendo descendente de italiano, minha pronúncia não é correta não, tá, pessoal? Então vocês relevam aí, dá um desconto aí. Sobre nós. Que siamo? Siamo, vamos lá. Suporte, suporto. Tutoriais, é tutorial mesmo. E quando a gente clicar no ícone de língua italiana, aqui o underline dele aqui, entre parênteses, é it. Vamos lá. Data thing, make a change to thing, o usuário atual no campo língua. It, underline it. Refresh the page. Vamos lá. Português, inglês, italiano. Beleza, pessoal? Então, assim, a gente aprende o princípio de como colocar tradução nativa nos aplicativos nossos, tá? Quando ocorrer de, por exemplo, ele não fazer a tradução aqui, por alguma configuração que você fizer aí, você também pode colocar a seguinte questão aqui, ó, a seguinte condicional no texto, tá? Uma condicional. Quando o app test is empty, tiver vazio, cadê? Is empty. Você coloca ele para aparecer um texto, por exemplo. Aí vamos colocar aqui, ó. Não pode. Só de exemplo, tá? Ó, tá vendo? Porque não tem nenhuma seleção aqui, certo? Se a gente remover a condicional, ele volta aqui, porque a língua nativa do nosso aplicativo está em português, a construção dele. Ok? A gente termina essa aula por aqui. Se gostou, deixa o seu like aí. Se não gostou, pode dar o seu dislike. O importante é que você interaja, participe das nossas aulas. Deixa embaixo aí nos comentários do vídeo tua dúvida, crítica, sugestão, teu pedido de conteúdo de aula. Compartilhe o nosso conteúdo se valeu o seu like. Se não for inscrito, se inscreve, ativa o sino das notificações. É gratuito, tá? Você vai estar me incentivando a toda semana trazer conteúdo novo para você. A gente está agora com o botão do Seja Membro ativo. Se você quiser dar um suporte no nosso canal, você pode apoiar com doação Pix ou você pode também se tornar membro. Nós temos o valor de R$3 para você se tornar membro e de R$5, tá?
Você tem acesso antecipado a conteúdo, você vai ter vídeo exclusivo para membro e você vai ter lives também de tirar dúvidas para membros. Não é obrigado a fazer, mas se quiser apoiar o nosso trabalho, incentivar um pouco mais o nosso trabalho, o reconhecimento, será muito bem-vindo. Muito obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço, pessoal. Tchau.